A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui reunidos para juntos aprendermos a palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical. Que alegria chegar até você através deste ensinamento. Estamos com um tema maravilhoso, lição de número 2, datado em 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo é o tema da nossa lição. Alegria muito grande de estar aqui com o pastor João de Souza Sobrinho e também pastor Marcos Silva Oliveira, esses servos de Deus que estarão comentando a palavra de Deus. Fazer menção aqui da pessoa do pastor João de Souza Sobrinho, que é o nosso superintendente da nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero, juntamente com vocês, juntamente com os pastores, orar a Deus, para que a palavra de Deus possa te alcançar e que você, ainda mais que aprender, você possa ser abençoado através deste ensinamento. Que o próprio Deus possa ir ao seu encontro e te abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Oremos. Altíssimo Deus, no nome de Jesus, nós presença para louvar e engrandecer o teu nome. Amado Deus, pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, sobre este culto, sobre este momento, Senhor, onde aqueles que ouvirão a tua palavra possam estar abençoados. Que a boa mão do Senhor possa ir ao encontro das famílias, levando saúde para os que estão enfermos. Que em tudo todos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a verdade prática, irmãos, desta lição diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Que privilégio. Também o texto áureo que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe está registrado em Efésios capítulo 1, os seus versículos 3, 4 e, na sequência, o versículo 9 até o versículo de número 14. Versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículos sequentes, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção
da possessão de Deus para louvor da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero já passar a continuidade deste assunto, onde estará explanando, conforme o Espírito Santo conduzindo, o pastor João de Souza Sobrinho, nosso superintendente, para dar continuidade neste assunto. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus que nós estamos neste dia para refletir, para aprender algo sobre a palavra do Senhor. Como já disse o nosso pastor, a segunda lição do segundo trimestre do ano de 2020, que tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Antes de nós continuarmos, nós queremos apresentar, apesar que o pastor já nos apresentou, mas quero apresentar com muito prazer o nosso pastor presidente, pastor Josué Santos Souza, também o nosso pastor, que é um dos nossos professores, Marcos Silva Oliveira, e quero apresentar e agradecer aos irmãos que estão gravando esse vídeo, o meu genro evangelista Herbert Jal Silva, meu sobrinho neto Herbert de Lima Oliveira e a minha filha diaconisa Priscila Oliveira de Souza. Deus abençoe a todos os irmãos e também abençoe os irmãos que vão desfrutar do nosso ensino nesta lição. Nós queremos rapidinho falar sobre os objetivos específicos da nossa lição. O primeiro objetivo, refletir a respeito da nova posição em Cristo. Segundo objetivo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro objetivo, que o Espírito Santo, que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós já queremos passar a introdução e o primeiro tópico para o pastor Marcos Silva Oliveira, que vai fazer esse comentário e também, querendo, pode interagir com o pastor Josué, comigo. Fique à vontade, pastor Marcos. Meus irmãos, eu tenho grande alegria em cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nessa tarde, nós estamos aqui gravando essa aula online, né? Nossa escola dominical hoje está sendo, devido ao que está ocorrendo na nação, está sendo um pouco diferenciada. Mas a nossa gratidão a Deus, estamos aqui alegres e pedimos a Deus que essa aula possa alcançar você, onde você estiver, alcançar sua família, e que seja bênção para o seu ministério, para a sua vida, e que acrescente na sua comunhão diária com Deus. Também aqui externar minha gratidão de poder estar aqui ao lado desses dois homens de Deus, pastor Josué, pastor presidente, uma alegria estar aqui, pastor João Sobrinho, nosso superintendente da escola. E a nossa aula vai ser interativa, né? Nós vamos aqui interagindo, eu vou falando, os irmãos, nós vamos aqui fazer uma aula um pouco diferenciada. Bom, eu quero falar sobre a introdução. Daqui a introdução eu vou falar sobre o tópico 1, a nova posição em Cristo. É interessante, irmãos, na introdução, a gente observar que Paulo se mostra aqui profundamente agradecido a Deus. Há uma gratidão muito grande do apóstolo Paulo a Deus pela revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos. Então, se a gente observar não só essa introdução, mas toda a sua carta aos Efésios, a gente percebe que Paulo trata muito desta gratidão que ele tem a Deus, de todo esse mistério que por tempo ficou oculto, esse mistério que ao longo da revista será comentado. Então, nessa lição nós vamos estudar a excelência e a
perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Eu não quero aqui me ater sobre essa palavra escolhidos, até porque, se os irmãos observar, na próxima aula, e eu convido você que está aí na sua casa, divulgue esse canal, porque na próxima aula nós vamos tratar a fundo desse estudo. A lição de número 3, nós iremos falar sobre eleição e predestinação. Então você que está em casa, divulgue, convide, e no próximo domingo nós estaremos aqui para tratar desse assunto. Mas eu preciso falar dele para dar a introdução, porque a revista nos leva a falar disso. Perceba que desde a eternidade aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Agora, quando eu falo de escolhidos, nós precisamos ter em mente que Deus, Ele não está dentro de um tempo como eu e você está. Por exemplo, quando eu penso em um tempo, o que me faz me situar no tempo é baseado naquilo que eu conheço, dentro de horas, minutos, meses e anos. Esse é o tempo temporal. Mas Deus não, Deus é atemporal. Deus não está no tempo. Então, quando a gente se refere aqui que Deus criou, providenciou um projeto divino desde a eternidade, cujo o propósito era restaurar e reconciliar a humanidade caída, eu preciso ter esse entendimento que Deus, ele é presciente. Aí você me pergunta assim: ué, pastor, então Deus criou uns para salvação e outros para perdição? Não vou me ater a esse tema, porque esse é tema para a próxima aula. Mas o que eu posso te adiantar é o seguinte: Deus é presciente. Ou seja, Deus é saber antes, saber o que vai acontecer. Então, na presciência de Deus, Deus já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Na presciência de Deus, Deus sabia e sabe quem vai ser salvo. No entanto, deixa para a próxima aula, Deus não intervém nisso. Isso é assunto para a próxima aula. Mas vamos prosseguir. Então, só a introdução para a gente ter esse entendimento de que projeto é esse que Paulo está se referindo, que Deus já tinha desde a eternidade para executar esse plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. No tópico 1, ele diz sobre a nova posição em Cristo. Irmãos, se eu tenho que falar de uma nova posição, eu preciso falar de uma velha, porque o novo substitui o velho. Então, que nova posição em Cristo é essa? Eu quero citar 2 textos para a gente basear essa fala sobre a nova posição. Um deles é 2 Coríntios 4:4, onde o apóstolo São Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a revelação do Evangelho. Não é esse texto. Teria muitos outros, mas o tempo aqui é limitado. E o outro texto, eu quero usar como de apoio o próprio texto da revista, que é Efésios capítulo 2. Eu estou dizendo o seguinte, que se eu tenho uma nova posição em Cristo, esses textos me levam a acreditar no seguinte, que eu tinha uma velha posição. E dentro desse texto de Efésios capítulo 2, eu quero convidar você que está aí na sua casa, leia comigo, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, diz o seguinte: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Olha, complementando com 2 Coríntios 4:4, que há um Deus desse século, e Paulo está dizendo aqui que esse Deus é o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então vamos entender o seguinte: quando Paulo está dizendo que nós temos uma nova posição em Cristo,
é que outrora nós estávamos, e ele diz isso aqui onde lemos, andando segundo o curso desta vida, ou melhor, sobre o curso deste mundo. A ideia que Paulo está dando aqui é mais ou menos você imaginar um rio, cuja correnteza desse rio, as águas descem e deságua no oceano. Ou seja, esse rio, o curso desse rio é descer e desaguar em um lugar. A ideia que Paulo está dando aqui é exatamente essa. Nós estávamos assim, nós estávamos vivendo uma vida que nós estávamos destinados para a ira, da ira e para o pecado, destinado para o inferno. Nós estávamos nesse curso. E ele complementa dizendo: as nossas ações, o nosso comportamento era baseado no meu pensamento, no meu sentimento e nas minhas vontades. Isso deixa claro, meus irmãos, a gente fazendo uma leitura do mundo, por que que as pessoas agem como agem. As pessoas sem Cristo agem como agem, porque para elas isso é natural. Eles estão vindo de um curso do mundo e eles estão agindo de acordo com as suas próprias vontades e com as suas próprias ações. Então, só para a gente prosseguir, essa nova posição em Cristo, ela ocorre porque nós estávamos mortos, Cristo nos alcançou e agora nós temos uma nova posição em Cristo, que é que no decorrer da revista nós vamos falar. Tópico 1 aí, o escritor ele trata da adoxologia. Essa palavra doxologia, ela ocorre em alguns fenômenos e nós poderíamos definir essa palavra. Ela é uma junção de dois termos em grego, que ela é doxa, glória, e logia, palavra. Mas o mais interessante é que alguns definem que a doxologia ela é uma liturgia do culto, onde as pessoas na sua adoração levam outras pessoas a Deus. Eu diria que isso é muito mais profundo do que apenas uma liturgia de um culto. Eu diria que a doxologia, essa palavra, ela está entrelaçada em quando você tem uma experiência, ou você está em um nível de intimidade tão próximo de Deus, e você é tão tomado e tão possuído pela presença de Deus, pela revelação de Deus, que você não consegue guardar isso para você. Você precisa expor isso para as pessoas, e na proporção que você expõe, o nome do Senhor é glorificado. Perceba que Efésios capítulo 1, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo está tão possuído dessa revelação que ele diz: bendito significa louvor. Então é isso, doxologia é isso, é você estar possuído da revelação de Deus, e você em algum momento você quer que o nome do Senhor seja glorificado. Tem vários textos, mas eu quero parar aqui e citar Romanos 11:36. Olha uma outra expressão que Paulo usa. A sua alma está tão possuída que ele descreve assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então Paulo tem essa expressão doxologia, é exatamente isso: convite a glorificar a Deus. Nós vamos prosseguir falando aqui do tópico 2. O tópico 2 fala das bênçãos espirituais. Obviamente que bênçãos espirituais, elas não estão no âmbito de bênçãos materiais. A prioridade do Evangelho, meus irmãos, não é trazer como prioridade de bênçãos materiais, porque uma vez que nós estávamos mortos no pecado, o propósito de Deus em resgatar o homem era exatamente colocar o homem em uma nova posição em Cristo. E eu quero aqui pontuar, na verdade a lição vai pontuar que são 7
bênçãos espirituais. E você precisa saber disso. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, que imagina se você estiver em um barco, você vai fazer uma viagem em um grande navio, e alguém lhe dá uma passagem, e dentro dessa embarcação está tudo incluso. Você ganhou a passagem, você ganhou o transporte, você ganhou a comida, a bebida, você ganhou tudo aquilo que aquela viagem lhe proporciona. Mas aí você pega a passagem, entra na embarcação, guarda a passagem e não participa de nada daquela embarcação. É mais ou menos isso. Quando a gente se refere a bênçãos espirituais, você precisa entender, a sua mente tem que se apoderar disso, tem que se apossar disso, você tem que tomar propriedade disso, que Deus já nos abençoou. Então veja aí no texto, na lição, as bênçãos espirituais. A primeira bênção que ele cita é que Deus nos elegeu nele para sermos santos. Meu irmão, a primeira bênção é essa. Você não era digno, você não era merecedor, nem eu era. Nós estávamos em uma posição que o nosso destino era o inferno. Isso nos alegra e nos enche o coração. Deus nos elegeu. Você foi eleito por Cristo, ou em Cristo, para ser santo. Primeira bênção é essa. Segunda bênção, nós fomos predestinados para sermos filhos. Os irmãos observam que no texto de Efésios, onde nós lemos, no versículo de número 3 e 4, ele diz: nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Filhos da ira, como os outros também. Percebe que Deus nos pegou, e a segunda bênção é que nós sejamos filhos. E logo, se eu sou filho, eu não sou bastardo. O filho participa da herança do pai. Segunda bênção, que nós somos filhos. Terceira bênção, ele nos fez agradáveis para si. Irmãos, vocês perceberam que o estilo de vida que nós estávamos levando e onde nós estávamos, Isaías 59 chega a dizer que os nossos pecados, ele é capaz de fazer separação entre nós e Deus. Isso não tinha possibilidade nenhuma de nós ser agradáveis a Deus. Então primeiro ele nos traz e nos faz agradáveis para um relacionamento pleno e direto com ele. Quarto, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Essa palavra remir é comprar. Ou seja, nós tínhamos perdido, mas o sangue de Cristo é tão poderoso que Cristo foi lá e nos comprou com seu sangue, novamente nos trouxe para a sua comunhão. Isso enche o nosso coração de alegria, saber que o sangue de Cristo. Pedro diz que não foi com ouro, e não foi com prata, e não foi com riquezas perecíveis desse mundo que nós fomos comprados, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Aleluia. Quinto, ele nos acolheu para a sua vontade. Acolher fala de trazer para perto. Paulo vai dizer que agora o nosso templo, ele é morada do Espírito Santo. Deus nos acolheu. Você não acolheria ninguém para dentro da sua casa se você não quisesse ter com essa pessoa um relacionamento. Percebe que ele nos acolheu para dentro de si. E por sexto, nos revelou a sua palavra. Entendem? Primeiro ele nos acolhe e depois ele manter conosco um nível de relacionamento
de revelar para nós os mistérios que estão ocultos. Isso é bênção espiritual. E por fim, eu não quero me aplicar a esse último, porque o pastor João vai estar falando sobre o selo. Olha que maravilha, irmãos. Ele fez tudo isso e ele nos selou, aleluia, com seu Espírito Santo. Oh, irmãos, a minha alma está aqui profundamente alegre, porque Cristo nos selou com o Espírito Santo. Nós estamos aqui gravando essa aula, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Nós fomos selados com o Espírito Santo. E deixa eu te contar uma coisa. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos conhecidos aqui na terra, lá no céu e no inferno. Me lembrei de uma situação que os filhos de Seva, está descrito em Atos dos Apóstolos, foram expulsar um demônio. E Seva era um sacerdote, e os filhos de Seva foram expulsar o demônio e começaram a invocar o Deus que Paulo pregava, e dizendo: em nome do Deus que Paulo prega, eu te ordeno, sai dele. O demônio olhou para eles e disse assim: olha, eu conheço Paulo, eu conheço o Deus que Paulo prega, e vocês quem são? E diz o texto que deu uma surra neles, que eles saíram nu, correndo. Então, meu irmão, o diabo tem que nos respeitar. Não é pela posição que nós ocupamos na igreja, não é pela posição social que você ocupa, mas você tem que crer, acreditar nisso, se apoderar disso, que esse selo do Espírito Santo está marcado, esse selo é carimbado. Você está carimbado com o selo do Espírito Santo. Eu não quero me ater aqui, porque o pastor João vai trabalhar essa questão mais para frente. Ter o selo do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Daqui a pouco o pastor João vai nos esclarecer. E para terminar aqui minha participação, eu quero terminar com a nova condição. Irmãos, esta é a nova condição que nós estamos em Cristo. Ou seja, nós tínhamos uma vida velha, e agora eu estou em Cristo. Eu não tenho mais aquela vida escravizada da antiga, é o oposto, entendem? Por isso que a gente não pode se conformar em ver uma igreja que, com todas essas características de bênçãos espirituais que Cristo deu à igreja, a gente não pode se conformar, e Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo de número 12, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Eu não posso acreditar nem aceitar que uma igreja que foi comprada, lavada, redimida pelo sangue de Cristo, ainda tem uma característica de uma vida velha. Entendem? Porque a vida velha que nós tínhamos ficou para trás. E em Cristo, e aqui eu termino aqui, é uma nova condição. Porque eu não ando mais, é natural olhar para o homem carnal, agindo como age, fazendo o que faz, falando o que fala, se comportando como se comporta. Isso é natural para mim olhar e entender que esse homem, ele está cego, e a luz do Evangelho não lhe resplandeceu a verdade. Ora, mas se eu como igreja continuo nessa vida antiga, eu preciso rever a minha conversão, porque quando eu sou convertido em Cristo, eu tenho uma nova condição de vida. Amém, meus irmãos? Você que está em casa, Deus seja louvado pela sua vida. Eu passo aqui agora a palavra ao pastor João Sobrinho, que irá dar prosseguimento falando do tópico 2, uma vida cristocêntrica nesse mundo. Amém? Não perca, divulgue nossos horários, divulgue o nosso endereço aqui embaixo no YouTube. Nós estaremos aula que vem tratando sobre o assunto predestinação e eleição. Um abraço, Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe o pastor Marcos. Creio que ele tem mais coisa, mas nós temos um horário bem restrito. Deus abençoe. Eu creio que os irmãos que
vão nos assistir, vai desfrutar de muitas bênçãos. Rapidamente nós queremos falar também sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Antes de nós comentar alguma coisa, eu quero interagir com os pastores, com os irmãos. O que significa uma vida cristocêntrica? Pode falar, Cristo. Eu vejo que uma vida cristocêntrica é uma vida onde Cristo é o centro. Aleluia. Cristo é a preferência. Sim. Cristo é o objetivo maior. Antes de decisões, primeiramente deve se submeter a Ele, né? Graças a Deus. E entra também a questão da salvação, por que não dizer, né? Ele é o centro para sermos salvos. Amém. Graças a Deus. O comentarista diz aqui que, embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. O pastor Marcos já falou aqui a respeito de remissão, de redenção, já explicou muito bem o que significa remir, porque alguém diz que eu sou remido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas não entende o que significa isso. Significa uma pessoa que era escravo e alguém pagou o preço e agora a pessoa pertence ao novo dono, como nós pertencemos a Jesus. Então o pastor Josué também já falou tudo, o que é uma vida cristocêntrica. Quer dizer, Cristo é o centro de tudo. Primeiro tópico 2, subtópico 1, diz assim, que a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Pastor Marcos, que mistério é esse? Pastor João, nós entendemos que esse mistério que Paulo tanto se alegra é que a salvação ela era para os judeus. Sim. Então os gentios ele não poderia fazer parte, e isso era muito difícil na cabeça deles naquela época, entender como é que alguém fora do rol dos judeus, oriundo de um judeu, era salvo. Sim. E a alegria de Paulo é exatamente essa, que Paulo diz assim, peraí, essa revelação de Cristo que estava oculta, ela chegou até mim, e através de mim, que Pedro, como era um embaixador para os judeus, Paulo entendeu que Deus o chamou para ser um propagador dessa verdade para os gentios. E a igreja primitiva teve uma dificuldade de entender isso muito grande. No entanto, ao longo da história, você lê Atos, você vai ver isso, que a igreja batia sempre de frente. Peraí, como pode um judeu ser salvo? Sim. Eles tinham uma dificuldade de entender isso. Sim, muito bem. Porque a gente entende que a Paulo, como ele já falou, foi revelado um mistério que aos outros não foram revelados, que os profetas profetizaram sem saber para quem profetizava, não é? Inclusive a Bíblia diz que Pedro teve uma visão de um lençol com vários tipos de animais, e quadrúpede e réptil, e o Espírito, e aquela voz mandou ele comer, matar e comer, e ele disse que jamais ia comer coisa imunda. Então a voz lhe disse que ele não considerasse imundo aquilo que Deus purificou. Então o comentarista diz aqui a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que esteve oculta aos santos de Deus. É um mistério que esteve oculto por muito tempo. Eu gostaria que o pastor que está com a Bíblia aberta lesse Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses 1 e 26. 1 e 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse mistério fala do plano de Deus, do decreto de Deus para salvar os gentios através de Jesus Cristo, pois João diz
que Jesus veio para o que era seu, que o pastor Marcos explicou, mas os seus eram os judeus. Jesus, como judeu, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas disse João que a todos quantos receberam deu poder de ser chamado filho de Deus, aquilo que o pastor Marcos já comentou da nova posição, que nós, Paulo disse que nós éramos filhos da ira, que nós estávamos destinados à ira. Diz no capítulo 2, versículo 1, que nós éramos defuntos, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O maior presente de Deus para a humanidade foi Jesus Cristo. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queremos rápido também falar sobre o subtópico 2, a plenitude dos tempos. Muito bem. A Bíblia diz em Gálatas 4:4, para os irmãos que estão em casa, para os irmãos que estão aqui, que vindo a plenitude dos tempos, não é isso, pastor Marcos? Pode ler, pastor Marcos. Vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, vindo o estado completo do tempo, porque Jesus nasceu no tempo exato. Deus não faz nada fora do tempo. Pode ler, pastor. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí o versículo 5, pode ler. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Então Deus planejou alianças com o homem, também ele fez vários tempos. Ele criou tempo, aliança com Adão, aliança com Abraão, ele deu tempo ao homem para que o homem não fosse desculpável diante de Deus, né? E vendo a plenitude do tempo, quer dizer, o estado completo do tempo, Jesus nasceu como homem, nasceu sob, quer dizer, nasceu debaixo da lei, para remir todos, resgatar todos que estavam na escravidão da lei. Amém? Aqui nos diz que Paulo revela que o plano divino a fazer convergir em Cristo todas as coisas, isso é, incluir o que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo, pois João 1, versículo 1 a 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus, no decorrer do tempo, Ele criou ou permitiu 6 dispensações até Jesus vir. Quer dizer, aliás, 5, porque Jesus nasceu no fim da dispensação da lei. E nós estamos na dispensação da graça, que nos diz que esta palavra graça quer dizer favor imerecido de Deus. Então, Jesus veio se revelar como o mediador entre Deus e o homem no ministério da graça. Muito bem, meus irmãos, nós queremos, para terminarmos, nós temos aí uns 5 minutos para nós terminarmos, nós vamos falar sobre o tópico de número 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado pelo Pai. Primeiro subtópico do tópico 3 fala a respeito do selo do Espírito Santo. Pastor Marcos, como você entende o selo do Espírito Santo? Assim como você tem uma propriedade e essa propriedade te pertence, a propriedade particular sua, você tem uma escritura que comprova que você tem essa propriedade, seja ela uma casa ou um carro, é um documento. Quando nós entregamos a vida a Cristo,
Nós entendemos que o sacrifício de Cristo é capaz de perdoar nossos pecados, e quando nós entregamos nossa vida a Cristo, automaticamente nós somos selados. Nós somos selados com o Espírito Santo, entendendo que naquele momento, esse selo, quando acontece, nós não somos mais ou não estamos mais à deriva. Nós temos um dono. Cristo nos selou com a marca. Essa marca, ela é reconhecida em 3 níveis: terreno, espiritual. Sim, muito bem. Porque quando nós mandamos, naquele tempo, dos tempos bíblicos, alguém mandava algo para outro, até de um país para outro. Por exemplo, mandava sempre, naquele tempo era através de camelo, ou de cavalo, ou mesmo de navio, né, de um país para outro. Aquela mercadoria era selada, né, e aqueles reis daquela época, eles tinham um anel que selava, né? Era uma garantia que ele estava mandando para outra pessoa. Ele era o dono. E o pastor Marcos já explicou muito bem o selo, sobre o selo. Não é, pastor Josué? Por exemplo. Só uma complementação, é falar. tão importante o selo, Sim. 1 João 5,8. Sim. João diz assim que quando nós temos esse selo do Espírito, o maligno não lhe toca. Não toca, justamente. Então, pastor Josué, quando alguém te manda algo no teu endereço, Rua Manuel Rodrigues, tem que ter o selo. O seu endereço é aquele objeto selado para você saber provar que recebeu, não é? Perfeito, perfeito. E às vezes até o carteiro nos tira uma foto do selo Para confirmar o para recebimento. confirmar, e você coloca o seu nome e seu RG para provar que recebeu. E também o subtópico 2, que é o término da lição, diz sobre o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Pastor Marcos Silva, como você explica a palavra penhor? Essa palavra, dentro da cultura e da época, dentro do costume até local, se eu vendesse, por exemplo, esse objeto para o senhor, tinha a primeira parcela, que era uma garantia de que aquele nosso negócio estava sendo selado. Sim. Então, essa parcela era uma garantia mesmo. Então, eu estou te dando aqui, ó, essa garantia, esse penhor está sendo selado, que o nosso negócio está sendo feito, e esse negócio terá essa garantia de que prosseguirá. Traduzindo isso, quando Deus nos dá o Espírito Santo como penhor, em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: eu estou dando para vocês essa garantia. Aleluia. Aleluia. Que o nosso negócio está sendo selado. Eu vou voltar. Essa é a garantia. Aleluia. Meus irmãos, nós vivemos muito tempo que os crentes pentecostais às vezes interpretavam esse versículo sobre o selo da promessa e o penhor da nossa herança. Eles interpretavam de um modo diferente. Eles achavam que para ir para o céu é necessário falar em línguas estranhas. Porém, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 20, eu não me recordo o versículo, mas que diz que Jesus chegando, depois de Jesus ressuscitado, ele chegou numa casa com a porta fechada, e ele falou com os seus discípulos, e ele disse, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Mas naquele momento eles não falaram em língua estranha. Eles foram falarem em língua estranha no dia de Pentecostes, que cumpriu-se o dia de Pentecostes, após 10 dias que Jesus tinha sido assunto até o céu, e eles estavam em oração. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, como o Espírito concedia que falasse. Então entendemos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. O exemplo, nós estamos vestidos. Se nós tivermos colocar paletó ou um sobretudo, nós estamos revestidos.
Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar para terminarmos, passar para o nosso pastor presidente. Queremos agradecer mais uma vez ao pastor Marcos Silva Oliveira, aos demais irmãos que estão gravando, porque sem vocês nós não podíamos fazer nada, né? E como disse o pastor Marcos, convidar para a próxima aula. A próxima aula nós pretendemos ter um tempo maior, com maior número, são assuntos que os crentes precisam examinar. E estude a lição, e se vocês tiverem alguma pergunta, mesmo dentro dessa lição, por exemplo, a respeito do selo da promessa, o penhor da nossa herança, vocês podem fazer pergunta abaixo no YouTube, abaixo desse comentário, que no decorrer da semana nós vamos responder, examinar a palavra e responder. Mas sábado, ou melhor, domingo que vem, nós estaremos falando sobre a escolha, a eleição e a predestinação. Que Deus abençoe aos irmãos, em nome de Jesus. Passo para o nosso pastor, presidente, que vai dar término nesse trabalho. Amém? Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe, pastor João Souza Sobrinho, pastor Marcos, que foram os comentaristas dessa lição. Muito feliz no comentário, aprendemos bastante. Esperamos que você também aprenda bastante e seja enriquecido por Deus através deste ensinamento. Domingo que vem estaremos tratando um novo assunto para a glória de Deus, que já foi mencionado aqui, sobre a eleição e predestinação, que é o próximo comentário. Deus os abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e falou através da sua palavra neste dia. Oremos. Amado Deus, no nome de Jesus, tributamos a Ti glória, Senhor, gratidão, louvor, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios da Tua salvação. Obrigado por Tu ter nos enriquecido de bênçãos espirituais. Obrigado, Senhor, pelo penhor que é o Teu Espírito Santo, que nos selaste quando nós entregamos a nossa vida para Ti, quando nós somos regenerados, Senhor, através, Senhor, de termos entregado a nossa vida, Senhor, o aceitando como único e suficiente Salvador. Deus, que estas bênçãos, Senhor, elas estejam em nós e que haja em nós gratidão, Senhor, em todo tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero impetrar as bênçãos de Deus na sua casa. Receba as bênçãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolações te alcance, não somente hoje, mas para todos sempre. Digam todos amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia.